Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na nossa live A Vida é Pedagógica. Hoje também trazendo um tema muito importante. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e que aproveitem bem, porque nós temos informações bem importantes para dar hoje. Então, vão chegando aí, vão se acomodando, pegue sua água, seu suco, seu café, sente-se aí com a família e vamos ouvir um pouco, porque a nossa intenção da vida pedagógica é transmitir um pouco de experiência, compartilhar com vocês e ouvir de vocês, para que a gente consiga aprender, né, se aculturar, principalmente com relação à proteção da criança e do adolescente, né, de forma educativa, e para as coisas da vida, né? Porque, como vocês sabem, esse é o nosso lema, a vida é pedagógica e ela é. Então, cabe a nós pensarmos, refletirmos e agirmos de forma coerente e responsável com a nossa vida. Né? Então, é importante nós falarmos sobre tudo. Às vezes a gente, não sei se já aconteceu isso com vocês, de vocês irem numa entrevista de trabalho, isso assim, no início da carreira, e de repente o entrevistador fala assim, me fale sobre você. Meu Deus, essa pergunta, ela é muito aberta, né? A gente, né, no início da carreira não se sabe o que dizer, e de repente, comigo aconteceu muito assim, de repente eu falar, poxa, quando tem alguns dias que eu não penso sobre mim. E isso é muito sério. Então, tudo na nossa vida é importante nós estarmos vivos de verdade, né? E esse mês a gente, em muitos países, eu acredito, né? Daí a nossa convidada vai saber dizer como que é a abrangência dessa temática, mas aqui no Brasil existe essa campanha muito forte a respeito do Setembro Amarelo, que é uma campanha contra o suicídio, né? E é de extrema importância, né? Não sei se vocês se lembram, mas de um tempo para cá, vamos dizer, essa forma de campanha por cores e mês, ela cresceu e ela tem sido muito positiva, é muito legal. Né? Todos os temas, se é sobre mulher, se é sobre criança, se é sobre várias coisas que daí eles colocam como cores e meses, né? Tudo é muito importante falar, e é legal quando tem um mês específico para enfatizar, para buscar informação, porque eu penso que proteção ao ser humano deve ser de entendimento de todos, né? Se é prevenção contra o câncer, se é prevenção à saúde em alguma área, se é contra o suicídio, se é contra a violência, né? No mês de maio tem, por exemplo, aquela campanha do Maio Laranja, né? Que é voltado para violência sexual infantil, né? Contra esse tipo de violação, né? Então, é uma campanha forte. E agora, amarelo, nós temos o Setembro Amarelo. É um mês que é importante falarmos para a gente continuar o restante dos dias, né? Dos meses, entendendo os sinais, entendendo como que está o Brasil nesse cenário, né? E hoje, como nós gostamos muito de falar sobre a infância, sobre geração, hoje nós também trouxemos uma especialista na proteção ao direito da criança, e ela vai falar exatamente sobre essa idade específica, né? Que depende de mais cuidados, que depende de nós adultos. Então, ela vai falar sobre isso para a gente aperfeiçoar nosso conhecimento, ficarmos atentos, termos ferramenta para o dia a dia, né? Porque às vezes a gente pode se deparar com situações que não vai dar muito tempo de chamar um órgão oficial para ajudar. Mas, quem sabe, nós possamos ouvir hoje ferramentas de intervenção pontual e bem importante, não é mesmo? Então, eu vou apresentar a nossa convidada. Deixa eu olhar aqui, só se já tem alguém aqui para eu dar uma boa noite. Já temos algumas pessoas aí. Tá, vou apresentá-la primeiro e já dou boa noite aí para as pessoas que estão com a gente. Então, quero apresentar para vocês
A Regina Hempel, espero ter pronunciado certo. Ela é assistente social, ela é cofundadora do Instituto Construindo um Lugar Seguro e ela é especialista na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Então, ela tem uma experiência muito boa, tem coisas que aconteceram que trouxe mais aprendizado, e agora, em específico, nesse Setembro Amarelo, ela tem coisas para compartilhar conosco. Então, Regina, já te dou boa noite, seja bem-vinda. Tá joia, uma boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. É um prazer estar com todos vocês, né? E a oportunidade de contribuir, né? A gente trocar experiências, né? Você na área pedagógica, eu na área social, cada uma com a sua experiência, e o foco sempre é a criança, né? Então, acho que vai ser um momento gostoso de a gente estar somando aqui para todos. Vai sim, é verdade. E sempre é nosso objetivo, né, Regina? Eu converso muito com você a respeito disso, e o nosso objetivo é compartilhar, né, as experiências, né? A gente não precisa, eu sempre gosto de falar isso aqui, que a gente não precisa delegar responsabilidade somente ao técnico. Todos nós podemos saber um pouco das áreas, principalmente no que se refere à proteção da vida humana. Não precisa só ser somente o psicólogo, o pedagogo, o assistente social, o advogado, não. Todos nós podemos aprender, contribuir, né? E no dia a dia utilizar da melhor forma possível, né? Claro que pode chegar alguns momentos que existem protocolos, que existe uma burocracia, que existem encaminhamentos também seguros, mas é importante que todos saibam, vamos dizer assim, pelo menos o caminho, né? E a gente não precisamos reter. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E aí sim, E multiplica, muitas vezes né? erramos por falta de informação, né? Aham. Então, nada melhor do que a gente se informar, saber mais, né? E ajudar nesse sentido, né? Principalmente nesse tema, né? Com relação ao suicídio infantil, né? Então, a gente vê que muita coisa pode ser evitada, né? Se a gente souber antes. É verdade. Deixa eu ver quem está aqui para eu dar boa noite, Regina, para pessoal. Vamos lá. A Hanna está aqui. Boa noite, Hanna. Nós fizemos uma live na semana passada que foi muito legal e agora estamos aqui novamente, né, Hanna? Então, gente, vamos chegando aí, nós temos bastante coisa para conversar. E aí, Regina, eu já quero começar com uma pergunta assim intrigante. Quando eu li a respeito, eu achei assim, talvez muitas pessoas vão querer saber a respeito disso, porque ela é intrigante. Como que acontece essas ideias suicidas na infância? Porque na infância, gente, ainda bem que nosso círculo, a gente não tem ocorridos assim, né, tão próximo a nós, mas infelizmente acontece, são vidas que são ceifadas precocemente, né? E como que acontecem essas ideias, Regina? O que você acha disso? Então, primeiramente, a gente tem que observar que não existe dados exatos com relação ao suicídio infantil, né? Por que não existe? Porque quando há notificação, né, ali não havia o tópico do suicídio na criança. E ela entrava como, tipo, uma violência física, uma violência psicológica, né? Mas nós sabemos que, pela experiência dos profissionais, observando essa demanda, né, que nesses últimos 10 anos aumentou 65% o número de suicídio entre pessoas de 10 a 14 anos, né? Então, bem a idade da infância, da adolescência, né? Antes era algo mais com adolescente, mas já está começando já com pré-adolescente, essas ideias assim, né? E é bem interessante que, com relação a essa informação, né, eles vendo a demanda, eles fizeram uma lei, que é 13.819, que é de 2019, onde as escolas têm que informar o Conselho Tutelar ou a Secretaria Municipal da Saúde sobre algumas questões de suicídio que eles suspeitam, né? Então, e aí esse ano, né, uma lei 10.255, que
tornou-se obrigatória a notificação já exclusiva, né, como automutilação ou suicídio. A criança, muitas vezes, a gente chama assim que é uma ideação suicida, né? Ela tem ideias suicidas, entra nesse tema, né? Que ela tem tentativas, né? Mas no adolescente é mais comum, mas as crianças é bem raro. Aí existe aquele conceito do para-suicídio. O que é o para-suicídio? Muitas vezes as crianças, elas não querem morrer, sabe? Mas ela deixa de se proteger, faz coisas perigosas, ela não tem atenção, né? Então a gente chama esse conceito para suicídio, né? Então é bem interessante a gente saber esses conceitos, né? Se a gente vê assim a questão da como é o desenvolvimento da criança, né? Até os 6, 7 anos, a criança ainda está naquela fase do pensamento pré-lógico, né? Então, ela está naquele pensamento mágico, na fantasia, né? E aí, nessa idade, é raríssimo acontecer, porque ela não tem o conceito de morte, né? Para ela, a morte, pode viver novamente. Então, ela não tem essa capacidade ainda, abaixo dessa idade. Mas, quando ela entra na idade escolar, né, a partir dos 6, 7 anos, que o cérebro já vai estar se desenvolvendo, e de acordo com o Piaget, né, ela entra no estágio de operações formais, aí sim, ela já começa com aquele conceito, né, da morte, do que a morte acabou, né, ou aquela pensamentos, vida após a morte, né, e como é que chega, então, essas ideias nessa idade, né, eu vou colocar essa idade escolar, né, do Fundamental 1, que a gente principalmente quer focar aqui, porque a questão do adolescente é bem diferente, eu quero focar aqui como é que é na criança mesmo, né, de 6 a 12 anos, nessa idade. Então, a ideia suicida, ela vem de várias formas, né? Não é só uma ideia que tem, né? A mais comum, ultimamente, a gente tem visto, essa questão dos desafios, né? Que a gente ouviu da baleia azul e tudo mais, porque é uma idade que ela gosta de desafios, né? Ela gosta de ser superada, ela gosta de ser aceita pelo grupo. Então, nem a questão da morte, né? De acabar com o sofrimento, pois não. Ela se automutila nessa idade para ser aceita no grupo, né? Então ela entra isso como ideias suicidas, mas na verdade ela não quer morrer, mas ela quer ser aceita pelo grupo, né? Então essa tem uma das questões, né, da onde que surge. E assim ela depende de cada estágio, né? Se ela está num convívio familiar doentio, tóxico, né? Onde tem muita crise na família, separação, alcoolismo, violência doméstica, violência sexual, aí sim, ela tem esse pensamento assim, puxa, eu quero acabar com essa dor, né? E de alguma forma ela tem esses pensamentos suicidas, né? Essa é uma das ideias que chegam à criança, né? Então não é só. Pode falar. Então não é só uma questão, às vezes bullying, né? Na escola, né? Sempre houve bullying, né? Então ela não sabe conviver com aquela pressão de grupo, então ela quer sumir, né? Então ela não tem essa força de seguir adiante e quer acabar, né? Muitas vezes outras questões de aceitação, como eu falei, mudanças significativas na vida, mudança de casa, ou até perda de pessoas, a questão do luto, né? Aí ela tem uma tristeza profunda, mas sempre é para o quê? Para amenizar a dor, né? Então a automutilação é uma dor para suprir a dor do emocional, né? Interessante como é que a mente humana funciona, né? Algo que vai me fazer mal, mas é para suprir o outro mal que tem, né? Pois é. Eu já ouvi relatos assim de adolescente mesmo, né? A gente tentando conversar, né? E aí eu não era especialista na área, mas conforme o adolescente vai sentindo a vontade, acaba falando, né? E aí a adolescente falou que ela
que aquela mutilação nos braços mas isso dói muito, não, mas eu vou me concentrar nessa dor, não na outra dor que eu não consigo expressar. Então, olha só que triste, né? É uma reação de defesa, na verdade, né? Uma autodefesa do corpo. E às vezes também a criança, por exemplo, a gente já viu assim, atuando mesmo, a criança que sofre alguma violência sexual também, né? Dependendo da idade, às vezes ela se sente culpada, né? Mulher tem, né? É muito comum acontecer isso, e criança também, né? Será que fui eu? O que eu fiz? E aí ela quer vamos dizer assim, se punir, né? Na mente dela está se punindo também. Então, porque a dor da culpa é enorme, né? Então, é aquela coisa assim, vou tentar eliminar a culpa de alguma forma, né? E se automutila, né? Nesse sentido. Então, e cada pessoa reage diferente, né? Cada pessoa é diferente e reage de formas diferentes. Então, não tem, assim, uma bula. Então, tem alguns sinais, né? Que a gente pode estar observando. E, às vezes, é algo intenso, às vezes nem tanto, né? Mas depende da resiliência de cada criança. Deixa eu só ver se a gente tem alguma pergunta e quero dizer para as pessoas que nos acompanham que podem fazer perguntas. Se não tiver dentro do que a Regina vai falar, a gente responde na medida do possível. Se não der para responder agora, a gente responde depois. Mas eu sei que é um tema intrigante, talvez alguns de nós pensem, mas é comum, como a Regina falou, não existe estatística porque é muito complexo e nem pode haver uma estatística disso, né, pela lei. Mas, infelizmente, acontece, né? E um caso que todo mundo lembra é esse que a Regina já citou, da baleia azul, que, se não me engano, foi mais forte no ano passado, 2018. Então, a criança ia cumprindo, né, desafios e poderia chegar a culminar nessa situação terrível que é o suicídio. Né? Ano passado também eu me lembro de desenhos que viam na internet. Então, a Momo, né? Então, não, ainda bem, não, a gente não vê tão comumente, mas existe. E a gente precisa entender, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa noite, Hanna. Deixa eu ver quem mais. A Zélia, boa noite, Zélia. Eliette, boa noite. André, minha colega do trabalho. A Dani, Zélia, sejam bem-vindas. Vão perguntando aí, a gente vai dando sequência e respondendo na medida do possível, tá bom? Porque é um tema bem importante, né? Eu tenho algumas colegas que estão acompanhando aí, que também é da área da educação, e quando a gente for falar sobre os sintomas ou sinais, eu creio que vai ser bem útil para nós, né? Boa noite, Dani. Fiel amiga, vamos lá ver agora. Então, Regina, e aí então vamos falar sobre isso, né? O que você considera como sintoma dessas ideias suicidas, de alguns exemplos assim de fala, né? Às vezes é uma fala um pouco subjetiva, um pouco, não, talvez eu pense assim, está fazendo manha. Mas o melhor, vamos dizer assim, vamos pecar por excesso, né? Se a criança tiver tendo uma fala dessa, que você dá como exemplo, melhor é a gente ficar atento, né? O que você me diz sobre isso, sobre sintomas? Eu acredito assim, muita gente diz, ela está querendo chamar atenção, né? Mas tudo deve se levar a sério, na verdade, né? E investigar. Então, alguns sintomas, né, das ideias suicidas, o comportamento da criança, ela muda, né? Às vezes ela pode ser agressiva, ou ela não tem mais esperança, né? Ela gosta de ficar sozinha, né? Ela fica isolada, tem alterações no sono, na alimentação, dorme demais, ou dorme ruim à noite, né? À noite ela às vezes grita, né? Ou tem um sono bem agitado. Distúrbios na alimentação, ela come pouco ou come demais, né? Ela tem um sentimento profundo de culpa, como a gente já falou, né? Sim. Tem aqueles outros casos que é um pouquinho maior, assim, ela tem um comportamento de risco, né? Ela se envolve, às vezes, em esportes radicais,
sem técnica, sem equipamento adequado, né? Aí até tem o caso de usar drogas, né, ilícitas, nessa idade da infância já, devido ao meio, muitas vezes, onde ela se encontra, né? A gente já teve, no meu trabalho que eu trabalhava antes, serviço de convivência, havia uma criança de 9 anos já usuária de substâncias psicoativas, e você vê o perfil dessa criança, né? Ela passou por violência doméstica, e aí é uma forma dela fugir da situação, tentar amenizar, né? E ela teve acesso rápido, fácil a essas substâncias, e foi bem complicado a gente conseguir trabalhar essa situação, mas ainda bem que há profissionais adequados, né, para isso. Tem algumas crianças também que passaram, por exemplo, por abuso sexual, aí ela tem, às vezes, umas atividades sexuais promíscuas, né, nessa idade já, né, de masturbar ou de ver uma revista pornográfica, né, às vezes tem brigas constantes, né, e a impulsividade, né, então tem, às vezes, transtorno de humor, né, uma vez está assim, outra vez assado, então, agitação psicomotora, ou tiques nervosos, então, mas sempre tem uma causa, por que ela tem esse sintoma, entendeu? Aquilo que nós já falamos, alguma coisa ela passou antes para ter isso, porque ela não nasce do nada, hoje assim, hoje, né, tô com um pensamento suicida, não, é sempre para amenizar alguma situação, então, o corpo vai agindo de uma forma bem diferente, né? Sim. E tem algumas frases recorrentes, alguma fala que é recorrente nesses estudos a respeito do suicídio? Então, para a gente estar atento, né? Porque algumas crianças, lógico, você sempre tem que analisar qual é a ideação da criança estar se manifestando de tal forma. Às vezes é o temperamento da criança, né? Ou ela quer chamar atenção, mas sempre analisa, né? Até a gente vai falar o que fazer. Mas é importante você ter, assim, algumas frases diretas, né? Que você pode estar ouvindo, que a criança fala assim, que ela quer morrer, ela gostaria de estar morta, eu vou me matar, se isso acontecer novamente, prefiro estar morta, a morte pode resolver todas as situações, então ela verbaliza diretamente, né, quero sumir, se a pessoa não me aceitar, depende da situação de volta, eu vou me matar, então ela fala literalmente, mas também tem algumas frases de forma indireta, para a gente ficar atento, opa, né, por exemplo, se ela falar, se isso acontecer novamente, acabarei com tudo. Opa, tem alguma coisa aí, né, por trás. Ou, eu não consigo mais aguentar mais isso, né? Você vê, assim, a forma dela falar que já está no limite, né? Ou assim, você vai sentir saudades quando eu partir. Ué, mas ela não vai viajar, não vai fazer nada, né? Então, ela já está dando indícios, assim, opa, alguma coisa já vai embora, né? Ou não vou estar aqui quando você voltar. Às vezes faz chantagem, né? Criança muitas vezes faz chantagem, mas algumas elas já têm essas ideias, né? Não, não sou mais quem eu era, logo você não vai precisar mais se preocupar comigo. Então, tem crianças que verbalizam. Às vezes até é bom que elas verbalizam, né? Pior são aquelas que não falam, né? Ninguém mais precisa de mim. Aí entra muita questão, essas frases também, a depressão, já na infância, né? Depressão, às vezes, é uma questão que já antecede o suicídio, né? Sim. Eu sou E mesmo um também, fracasso, inútil, tudo seria melhor sem mim. Então, são frases, assim, que você vê, assim, que a criança está no final mesmo, né? Ela fica se autodepreciando. E uma coisa também que é importante, igual você fala, né, que fique atento a tudo, né? Ainda que seja chantagem, ainda que seja drama, isso já é um sinal de atenção por algum motivo. Se for chantagem, então precisamos tratar isso de alguma forma, se é no caráter, se é
né? Se for drama, então vamos tratar, né? De repente seja uma bela artista aí. Mas, É enfim, verdade. tudo deve ser considerado, né? Porque ela é um ser que está em desenvolvimento e a gente sempre traz essa atenção voltada para a geração. Então, ela está em desenvolvimento. Então, minha colega Bia está aí. Boa noite, Bia. Que bom ver você por aqui. Então, a gente precisa considerar tudo, ainda que não seja uma sinalização para algo tão drástico quanto o suicídio, algum problema tem, né? Ela Uhum. está em desenvolvimento. E a gente enfatiza isso porque uma criança em desenvolvimento, ela precisa ter a melhor saúde psíquica e física e espiritual possível para que ela cresça de forma madura, segura e que possa também ajudar outros, né? Boa noite, Evandro. Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, além desses que a gente citou. Ah, tem uma pergunta boa aqui. Então, eu vou até. Ó, quais são, Regina? Daí, se tiver na sequência da sua fala, você fala mais para frente, mas eu vou dizer ela aqui só para a gente já lembrar, tá? Tá. Quais são os perfis de família que alimenta este tipo de comportamento na criança? Se É existe uma, algum perfil nesses tipos, uhum. nesses estudos, né? É uma boa pergunta, porque essa Uhum, questão a criança está num ambiente tóxico, né? O que é um ambiente tóxico? Algo que faz mal, que leva ela ao estresse, né? Tem o estresse saudável, que leva a criança a melhorar e tudo mais, mas tem um ambiente que é o estresse tóxico, que ela fica tensa, fica nervosa, e muito é, faz mal para ela, né? Algo bem destrutivo nessa. Então, qual que é o uhum, ambiente onde tem muita violência, né? Gritos, ou até os pais também depressivos, a criança, ela tem o adulto como referência, ela imita, né? uhum, Então, isso também é bem importante a gente observar. Ou quando uhum, ela não é bem aceita na família, né? A gente fala que é aquele bode expiatório, né? uhum, Todos os irmãos recebem todo o afeto, todo o carinho, e ela é aquela criança, né, que é, é rejeitada, né? uhum, Então, é violência sexual, violência física, psicológica, questão do alcoolismo também no uhum. ambiente, né? Tudo que é um ambiente tóxico, É, né? Que a família ela negligencia também, ou uhum, até o ambiente onde a gente vê, né, em classes até altas e médias, que os pais trabalham o dia todo e a criança é criada às vezes pela uma outra pessoa, né? Então a uhum, criança se sente rejeitada, né? Os meus pais não estão me dando atenção, né? uhum. Então E, esse ambiente se torna algo bem propício para a criança ter essas ideias suicidas, né? Ah, eu não sou uhum, importante mesmo, qual que vai fazer a diferença de eu estar aqui ou não? Então eu vou nossa, acabar com essa dor que eu estou sentindo e, né, e uhum. vou tentar de alguma forma fazer isso, né? Nossa, olha. E você já, então, daí respondida a pergunta da Eliette, obrigada pela pergunta. Se mais alguém tiver, a gente vai conversando. E você já ouviu falar casos também de superproteção, Regina? Você acha que acontece assim? Então, uma das causas é porque a criança não tem a resiliência que a gente chama, né, de enfrentar as dificuldades, os problemas, ela não, ela muitas vezes foi super protegida. O que que é isso, super protegida, né? Ela não se tornou forte o suficiente para enfrentar as dificuldades da vida, né? Então os Uhum, pais sempre davam tudo para ela dificilmente recebia um não, né? Então eu conheço algumas pessoas que têm às vezes filho único, né? E fazem tudo para os filhos. E eu falo uhum, assim, puxa, fale um não, né? Rejeite algumas coisas. A criança precisa da uhum, experiência da frustração.
E quanto menor ela é, melhor vai ser. Lógico, para os pais é dolorido, às vezes falar não, não, e a criança fica lá pedindo, pedindo, né? E aí os pais cedem, né? Mas na verdade, a resiliência da criança, ela é formada até na primeira infância, né? Se a gente observar, por exemplo, uma árvore, né? A árvore, a raiz dela, ela precisa criar sustentação para que a árvore não caia. E é interessante que quanto mais vento ela sofre, as raízes vão se aprofundando, né? E ela vai se tornando mais firme. E aí, quando vier os temporais fortes, ela está firme porque a raiz foi mais para baixo, né? E a nossa vida é assim também. A gente precisa das dificuldades, dos vendavais na vida, quanto antes, melhor, para ter essa sustentabilidade, né? Sim. Eu vi de uns amigos também que tinham a filha que recebia tudo e tal, e foi para a escola e lá não recebia tudo, né? E aí ela chegava assim muito triste, frustrada e muitos sintomas, né, de mutilação, depressão, porque eram as primeiras experiências da negação, né, dessa questão. Então é muito importante da educação a criança saber lidar, né, com essa questão da rejeição e tudo mais, que vai facilitar para frente na vida dela, porque na vida a gente não recebe tudo, né? A gente observa tantos adultos hoje, né, que não tem essa resiliência, troca rápido de emprego, não fica muito tempo no lugar, num relacionamento, né? Porque na infância não trabalhou essa questão, né? Sim. Que é tão importante a gente trabalhar. É importante falar sobre isso porque esse ambiente de superproteção parece tão bom, né? E é tão, vamos dizer assim, é lícito, não digo lícito, mas Mais um fácil. outro adjetivo. Hã? É mais fácil deixar a É criança mais receber tudo. fácil e também parece coerente, né? Parece correto. Poxa, eu estou protegendo. E Eu amo aí, meu filho tanto, né? É questão de amor. Mas e o amor, às aí, vezes, né? precisa do E sofrimento também, né? A gente precisa, aprende pela dor, infelizmente, né? e não prepara a criança para a vida adulta ou para a vida lá fora, né? A vida social. Então é importante porque parece que é difícil de se abordar porque parece que o pai está perfeito. É isso aí, muito bom. Eu tenho que fazer isso mesmo com a minha criança, tá tudo certo. E não, né? Na verdade, daí tá deixando uma vulnerabilidade, né? Que a gente usa Sim. muito. Não, e a gente observa, por que aumentou tanto essas ideações suicidas, né? Porque a gente vê, tirando agora a época da pandemia, né, que os pais terceirizam a educação, né? Então com os momentos pequenos que elas têm com as crianças, elas mimam, dão tudo para elas, para suprir o momento maior que elas não estavam, né? Então, esse é um dos grandes motivos também, por que aumentou tanto o suicídio na infância, né? Nossa, Então, até a colega estava comentando que depois de adulto é muito difícil conseguir alcançar essa tal resiliência, né? E é mesmo, quanto mais a gente vai crescendo, né, vai ficando mais difícil, né? Realmente resiliência é algo, como você deu o exemplo da árvore, é algo que é lá no início, que é lá na raiz, né? E olha só como que são coisas que a gente fala sobre o suicídio que talvez nós não lembraríamos assim, né, prontamente numa conversa, vem esses entendimentos, é bem importante. Então, os danos da superproteção muitas vezes é o dano de uma violência física, sexual, depende como é a estrutura da criança, né? É assustador da gente ver, né, como é que é isso, mas é a realidade hoje, né? Uma pessoa perguntou aqui, ela falou, sei que foi a André, minha colega do trabalho, falou que não faz parte do tema, mas ela pergunta assim mesmo, né, se a gente souber responder, mas como aceitar a perda de um familiar para crianças e adultos? É a questão do luto, né? Como aceitar, tanto a criança quanto o adulto, né?
Aí já é uma coisa bem, um pouco, não sei o que que você diria a respeito. Então, essa fase do luto é natural, né? São várias etapas do luto, né? Então, tem essa questão da rejeição, né? A negação, a barganha. Então, essas fases do luto é importante a gente passar, né? A criança passar também. Às vezes de forma mais intensa, outras menos, mas é importante não estagnar, né? Eu não tenho bem decora agora essas fases, mas eu sei que tem primeiro a questão do choque, a primeira, né? A imobilização, tem a questão da barganha, que você fica barganhando, não, mas isso não pode ser e tal, fica indignado. Aí tem a questão da raiva, né? Onde explode, chora, bate. É importante, mas tem que cuidar com os danos, né? Que são ao seu redor. E chegando na fase da aceitação. Então, é um processo, né? Em geral, os médicos falam que o luto demora uns 2 anos, né? Então, a gente tem que ajudar a criança, a pessoa nesse sentido, nessa fase do luto, né? Que muitas vezes aconteceu. Vou entrar no tema do suicídio, né? Alguém na família se suicidou, foi algo rápido e tal. Então, depende muito da idade da criança. A primeira infância sempre é difícil, que nem eu falei, ela está na idade da fantasia, então ela sempre imagina que ela não tem a noção da morte ainda, né? O cérebro dela não é capaz de entender isso ainda, né? Ela acha que talvez vai voltar e tudo mais. Então, na primeira infância, a questão do luto, algumas sugestões de ela às vezes assistir um filme onde alguém morreu e prosseguiu, né, de trabalhar essa resiliência. É bem importante sempre ela ter um modelo, né? Tem tantas outras histórias infantis. Então, entrar nesse mundo dela, da fantasia, do lúdico, né? De brincar com ela com algum tema assim, puxa, ó, um brinquedo quebrou e não tem mais como consertar. E a morte é assim também, né? Quebra a vida e não volta. Então, você sempre fazer alguns exemplos para a criança entender o que é essa morte. E é muito importante na criança sempre focar assim que ela não tem culpa, né? Porque muitas vezes no luto acontece isso também. Ela diz, eu acho que porque naquele dia alguma coisa aconteceu, né? Ela brigou, não obedeceu, daí às vezes ela acha que foi culpa dela. Então, muito importante sempre com a criança focar assim, ó, não é culpa sua que fulano, beltrano morreu, né? Então, são algumas ideias, assim, de ajudar na questão do luto mesmo, né? E para o adulto, né, a gente, pelo menos eu penso que é importante você, eu digo escolher, mas eu sei que escolher não é tão fácil nesse momento, mas pelo menos preservar as boas lembranças, né, que é um tipo de conforto também, né? Sim. E aí, igual você falou, uma coisa importante, tem esse tempo também, né? Porque, vamos supor, se a pessoa era próxima, ela estava no seu cotidiano. Então, como que você vai todos os dias lembrar daquela pessoa que estava ali? Então, é um tempo, porque você, como usam muito bem os psicólogos, ressignifica, né? Que a partir de Isso. agora a vida vai estar sem aquela pessoa, vai ficar só as boas lembranças, mas isso, o tempo vai organizando isso dentro da pessoa, né? E respeitar esse tempo de luto, né? E sempre de forma positiva, né? Que nem se falou, não focar as coisas boas que aconteceram, né? É verdade. E agora também, o que você pontuou algo aqui tão interessante, e a gente pode então pensar em como ajudar, sabe? Aqui as recomendações para quando a gente avalia ou percebe ou sabe que a criança tentou suicídio, pensou em suicídio, enfim, como que a gente pode ajudar, Regina? Antes de você continuar, só um pouquinho, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta nesse sentido. Sanai, boa noite, Sanai. Tem uma pessoa falando, e eu ia falar sobre isso também, sobre alienação parental, mas depois a gente fala. Vou deixar você falar sobre como ajudar, depois a gente volta um pouquinho nisso, porque
A gente já viu muita situação assim de alienação parental que dá problema mesmo para a criança, né? Mas vamos lá, Regina, como que a gente pode ajudar? Então, primeiramente, acolher a criança, né? Ela tem que se sentir segura, porque, em geral, né, nessas ideias suicidas, ela está insegura, né? Então, ela quer fuga, né? Então, é importante você acolher, validar o que está acontecendo mesmo, né? E, e trabalhar com ela de forma assim, para ela compreender as razões por que ela está assim, né? Você trabalhar essa que a gente chama, né, dessa inteligência emocional, dela expressar e falar o que ela está sentindo, né? Inteligência emocional é muito interessante você trabalhar. A gente deveria ser um conteúdo na escola, né? A gente muitas vezes não sabe o que a gente sente, e quando a gente expressa, a gente explica, é uma forma de colocar para fora, e já é um catarse, como diz os psicólogos, né? Ameniza a dor. Então, você vai trabalhando com ela, não minimizar o sofrimento dela, o problema dela, dizer assim, ah, não, que isso, não precisa pensar assim, né? Valide o que ela está sentindo, né? Transmitir esperança para ela, mas sem falsas garantias, né? Muitas vezes dá aquela enganação, não, só para ela enganar, para ela sentir, não. A criança, ela vai perder a confiança em você, né? Porque até ela conseguir a confiança de novo vai demorar, porque é uma das coisas que ela precisa, a segurança, a confiança, né? Então não faça promessas para ela que não vão ser cumpridas, né? Tanto da parte dela como da sua parte, né? Quando o sintoma for o isolamento, rompa esse isolamento, né? Aborde ela diretamente, tenta ela socializar ela, para ela ver outras crianças, para ela mudar o foco, né? Para ela sair dessa zona que ela está de só no seu sofrimento, né? Na sua redoma, para ela sair e ver outras realidades, outras crianças. Então, isso é importante demais, né? Escutar ela sem julgamento, né? Muitas vezes nós, como adultos, já queremos dizer para ela o que ela pensa, o que ela fala. Não, ouça, olhe no olho, né? E diga assim, ó, eu estou aqui para te ouvir, que bom que você está falando comigo, é muito importante para mim, muito importante para você. Então, falar essas palavras de afirmação para ela, né? A ideia de aceitação. Evitar insultos, né? Ou culpar ela, né? A gente tem uma cultura muito punitiva, né? Então, punir a criança do que ela sente, punir ela porque ela é uma criança, então isso só vai piorar a situação, né? Então, cuidar um pouco com essas repressões morais. Ah, não pode isso, é pecado que você está fazendo, sabe? Essas questões morais, tentar evitar, né? Senão ela vai ficar pior ainda, né? Então, ouça, valide, legitimar mesmo o problema dela, né? E avaliar se o caso é urgente, aí precisa de um profissional mesmo, né? Tem profissionais que podem estar ajudando, né, nesse sentido, para verificar e fazer São poucos psicólogos que trabalham com crianças, mas tem até para trabalhar essa questão. E não deixa ela sozinha. Se você sabe que ela está bem, prestes a fazer alguma coisa, tenta evitar dela estar sozinha, né? Então, é importante você fazer algumas perguntas para ela, né? Se ela já tentou se machucar, ou por que ela quer se machucar, o que está doendo nela. Então, faz perguntas diretas mesmo, né? Muitas vezes a criança não vai conseguir responder, mas vai tentando explicar, né? Se ela já pensou várias vezes de se matar, ela está chateada, por isso que ela quer morrer. Então, tente assim fazer perguntas abertas, não só responder sim ou não, né? Para ela tentar explicar um pouco, né? Sim. Então, o suicídio a gente consegue prevenir,
né? Mas a gente não consegue prever. Então, o que a gente conseguir fazer para que seja evitado é muito melhor, né? A Organização Sim. Mundial da Saúde fala que dos 10 suicídios que acontecem, 9 poderiam ser evitados, né? Meu Deus. Porque as pessoas Bastante. não levam a sério, né? Quem está Uhum, passando por essa dificuldade. Então, uhum, então é importante na criança trabalhar essa questão da autoestima dela, né? é, Então, sua identidade, quem ela uhum, é, quais são suas habilidades, aí se vai melhorando sua autoestima, né? Ela vai uhum, se fortalecendo nas dificuldades e problemas. Quando uhum, vierem as pressões de grupo, né? Falar assim, se for esse o caso, né? Como é que você pode estar enfrentando? Você é forte, você é inteligente. Então, falando essas palavras de afirmação e dizer uhum, perguntando para ela, o que que você é, né? Se você vê que ela só vai falar coisas negativas dela, vai fortalecendo o positivo, né? Para sim, que ela possa reconhecer quem ela é, sua identidade, melhorando sua autoestima, né? uhum. E assim, Regina, o que a gente sempre fala aqui, né, na vida pedagógica, e que serve para todas as situações da vida, é o ambiente afetivo, né? Sim. Talvez ela tá sendo vitimizada por um ambiente hostil ou tóxico, né? Mas vamos supor, né, hoje na escola, por exemplo, ou outros ambientes de socialização da criança, né? Se dentro da casa ela está sofrendo isso, quem sabe em outro ambiente vai ter profissionais que vai comunicar um ambiente afetivo e seguro para ela, né? Porque Uhum. as denúncias, elas geralmente acontecem de pessoas externas, né? Que, por exemplo, a criança na escola foi percebido que ela está machucada, que ela apanhou, que ela sofreu alguma violência. Então, esse ambiente afetivo, não necessariamente dentro de casa, mas Uhum. também, por isso é importante a gente trazer essa temática para toda a sociedade, porque todo mundo pode oferecer esse acolhimento e, de repente, ter essa intervenção, né? Esse dado que Uhum. você trouxe aí, eu não sabia, eu acho assim, você falou a cada 10, 9 poderiam ser Isso, evitados. a É um Organização número muito Mundial da alto. Saúde fala, é Imagine muito. só. E isso eu penso que o quê? Que de repente a quantidade de técnicos para tratar disso não é que não é suficiente, mas assim, eu, pessoa comum, poderia fazer uma intervenção. Até chegar no Uhum. técnico, pode ter havido várias violações e traumas, né? Então, por isso que Uhum. é muito importante a gente pensar nisso, assim, enquanto sociedade. Todo mundo pode pensar e fazer alguma intervenção, né? Trabalho preventivo sempre é mais barato, né? E os danos são bem menores, né? Então, que se a gente quer mudar a sociedade, tem que fazer a questão da prevenção em todos os sentidos, né? Aham, isso é Então, importante. essa questão da afetividade, ela pode ser expressa de várias formas, né? Não é só, Uhum, pode ser palavras de afirmação, toque, carinho, presente, uhum, tempo de qualidade, né? A gente tem aquelas linguagens do amor. Mas uhum, através do brincar, né? O brincar é uma forma curativa, né? Principalmente dessa idade da infância. Então, uhum, na brincadeira que a criança se vai se conhecer, né? Vai saber seus desafios, vai aprender a ganhar, a perder. uhum, Então, a brincadeira, não só virtual, né? Que hoje elas amam só no celular, mas sim a brincadeira socializa, né? Fortalece quem ela é mesmo. É o uhum, desafio dela socializar, deixar o outro. Então, a brincadeira, o brincar, é uma forma curativa nesse sentido, tanto preventiva, né, trabalha com relação à resiliência, então ajuda bastante a questão do esporte, né, o esporte também uhum, oxigena o cérebro, né, então uhum, solta endorfina, que é hormônio do prazer, então isso é o oposto do suicídio,
né? Então, você tem que achar coisas que a criança tem prazer, que gosta de fazer, né? Para mudar o foco. Outra coisa que é importante, a questão de ajudar o outro, a solidariedade, né? Quando você tira o foco de você e você vê qual a necessidade do outro, você esquece de você, né? Então, a cura, muitas vezes, está em ajudar o outro, de ver qual que é a necessidade, ver a realidade. A criança se sente útil, né? Que faz parte da autoestima, da autoimagem dela. Puxa, eu posso ajudar alguém, né? Alguém está me vendo. Então, de propiciar essa questão já na infância, dela ser solidária, de ajudar, né? Então, são coisas muito práticas, que ajudam para muitas coisas, né? Que no dia a dia. Sim, na escola, na educação infantil, né, o brincar, ele é regra, assim, para nós professores, né, oferecer esse ambiente para a criança, e ali desenvolve demais, e também a gente pode identificar alguns sinais, né, e perceber, e encaminhar, então, o ambiente, essa ludicidade, ela é uma ferramenta muito boa para a infância, né, para identificar, para desenvolver, para né, várias coisas assim que dá para entender. Porque o lúdico é a linguagem da criança, né? Ela aprende através do brincar, do jogar, né, de socializar. Então, é uma forma que ela pode aprender a ser gente, né? E hoje a gente está deixando de brincar com as crianças, né? Nós, adultos, estamos às vezes chatos demais porque a gente deixou de brincar, né? Como ia ser bom a gente brincar novamente, né? Ter essa questão lúdica, que é curativa e faz bem, né? Eu quero só voltar na pergunta da colega, ela falou sobre alienação parental, né? E é um termo que tem no ECA, que é usado muito judicialmente também, mas se eu não me falha a memória, pode me ajudar, Regina, mas eu entendo que a alienação parental, ela também só pode ser identificada através de uma equipe técnica, né? Se existem sinais de criança que está sofrendo uma influência, né, e que a alienação parental, alguns casos de pais separados, sim. Então, como que é nesse caso, né? Então, a família identifica sinais de que a criança está sendo influenciada negativamente contra um ou contra o outro. Aí ela tem que dar um encaminhamento, né, levar a criança no psicólogo, e daí uma equipe multidisciplinar que vai, através dessa investigação, né, técnica, comunicar ao juiz, né, que está havendo alienação parental. Mas, né, isso daí já são encaminhamentos técnicos, né? Mas só que no meio de tudo isso existe uma criança ali sendo influenciada e está atrapalhando o desenvolvimento dela. Então, assim, eu penso que nesse caso os adultos têm que ser adultos mesmo, né? Na medida do possível ou não, chamar a princípio para uma conversa, porque a criança não tem culpa nenhuma, né? Dos pais separados, e o pai nunca vai deixar de ser pai, e a mãe nunca vai deixar de ser mãe, será mãe daquela criança. Então, a princípio, cabe um tipo de conversa, né? De tentar se resolverem de forma que isso não afete a criança, né? Porque ela está em desenvolvimento. Porque se chegar nesse ponto de a equipe técnica atestar que há uma alienação parental e está prejudicando a criança, aí esse adulto que está fazendo isso, ele pode responder judicialmente. Então, primeiro pensar no desenvolvimento de saúde da criança, né, psíquica, e depois saber que isso pode ter consequência, tanto para a criança quanto para o adulto, dependendo do encaminhamento, né? Eu acredito, né, que nem o tema suicídio, é uma das causas do suicídio, né? Porque a criança sente a falta e tudo mais, né? Pode ser. Mas ela pode ser trabalhada. Vou contar do meu caso. Eu fui criada sem meu pai,
né? E só que minha mãe tentou suprir bem dessas formas com quais a gente estuda hoje, né? Ela só estudou a 4ª série, mas ela foi muito sábia na minha criação. Então, ela brincava muito conosco, ela lia muitas histórias, e ela sempre focava a questão dos sonhos, né? Como é importante a gente sonhar, realizar, né? Ter metas, desde a infância. Então, digamos assim, mesmo tendo a alienação parental, é importante você fortalecer a autoestima da criança, indiferente, né, e focar a vida dela para ela sonhar. Então, minha mãe sempre incentivou a gente em todos os sentidos, né? A questão da meditação, que é muito importante também, né? Da criança já desde pequeno ter uma meditação, né? De ter um vínculo com o Criador, com Deus, né? Então ela precisa de alguém mais poderoso, né? Que pode ajudar ela, né? Então essa questão da espiritualidade é essencial, né? No meu caso, foi assim algo que me fortaleceu. Não tive ideações suicidas, né? Na minha infância. Então, porque eu me prendi muito com essa questão da espiritualidade, né? Sempre tem Deus que ele pode estar ajudando a gente, né? Indiferente qual religião que é, mas a espiritualidade a gente muitas vezes esquece. A gente cuida do psicológico, do físico, e a gente é espiritual também, né? E fortalece nesse sentido das ideações suicidas, né? Inclusive, o próprio ECA prevê isso, né? A saúde psíquica, todas as oportunidades para a saúde emocional, física e espiritual. E o ECA prevê isso não aleatoriamente para poder... não, é porque existem estudos, né? Todo um estudo por trás disso, dessa importância também da fé, né? Então, e outra coisa que eu penso nesse sentido também, Regina, quando a gente, enquanto professoras, a gente pensa ali, o que eu posso fazer por aquela criança? Então, eu tenho os meus conhecimentos e planejamentos técnicos para poder educar formalmente, né? Mas eu penso assim também, se aquela criança está numa situação, por exemplo, alienação parental, ela é algo muito difícil desculpa, de atestar e de identificar, é algo, às vezes tem coisas muito subjetivas, né? Mas eu penso assim, se eu tenho a oportunidade de ter uma relação verdadeira com aquela criança, eu estou com o meu coração e a minha disposição, enquanto profissional, enquanto pessoa, de marcar aquela criança com algo bom. Ainda que ela passe um monte de coisas ruins, eu sei que, de repente, não teve como haver uma intervenção. Eu penso que lá na vida adulta, quando um dia ela conseguir fazer alguma leitura, buscar ajuda, ela vai lembrar daquele toque verdadeiro que ela teve, sabe? Então, ainda que hoje não entenda, né, na alienação parental, por exemplo, ainda que hoje a criança não entenda, ela está sendo influenciada por outro. É importante nós, adultos, deixarmos uma marca de amor de verdade, sabe? Porque lá na frente, a criança pode se apegar a isso, e ela vai reconhecer. Olha, aquela pessoa, né? Um exemplo disso são os nossos professores de infância. Todos nós temos uma memória, ou ruim ou boa, de algum professor lá da nossa infância, né? Então, eu penso também que um outro caminho, né, vamos dizer assim, menos formal também, mas extremamente fundamental, é esse amor, é a fé, né? É tentar deixar uma marca boa na vida do outro, né, da criança, para ela, um dia ela se reorganiza, e ela vai lembrar disso. Precisa de referências, a criança precisa de referências, né, positivas, né? Exatamente. E aproveitando essa questão do brincar, quero aproveitar aqui e apresentar aqui meu fulano, cadê ele? Esse é nosso fulano aqui do Instituto Construindo Lugar Seguro, e a gente trabalha nosso projeto Identidade.com, que é a prevenção às drogas e ao suicídio, né? Então, a gente trabalha a questão das emoções. Então, como é importante o medo nos protege, mas ele não pode nos dominar.
E aí, a gente vai passando por várias situações da vida que muitas vezes ficamos o quê? Com raiva. Raiva é uma forma de a gente manifestar que é ótimo, mas a raiva também, a gente não pode ser uma pessoa totalmente raivosa o tempo todo. Então, a gente tem que saber equilibrar as nossas emoções o tempo todo. Mas, por vezes, quem que nos afeta, que a gente, às vezes, fica triste, e o fulano fica triste, tristeza, faz parte, porque dói no coração, mas a vida continua, né? E aí a gente vai trabalhando as emoções com o fulano e trabalhando que as emoções são saudáveis, mas a gente tem que saber o limite de tudo, né? A gente também não pode ficar sempre só alegre, né? A alegria faz parte da gente, mas a gente é ser humano. Então a gente trabalha muito essa questão das emoções com a inteligência emocional com as crianças, né? E a gente tem aí também fazer minha propaganda aqui, alguns jogos de tabuleiro também, né? Por exemplo, esse aqui, que é Aventuras no Deserto, que é um jogo de tabuleiro que a gente passa pelo deserto, tem algumas dificuldades e tudo mais, mas o jogo, ele estimula muito a questão da cooperação, né? Através do jogo coletivo, né? Eles vão enfrentando as dificuldades e vão passando o deserto. Então, tem os jogos. Então, a gente foca muito isso no Instituto, né? Com uma forma lúdica, como eu já havia falado. Então, é bem interessante sempre pegar o concreto para a vida do dia a dia, né? Tanto nas histórias como nas vivências. É uma forma de ajudar essa questão do suicídio, né? E do luto, qualquer dificuldade nesse sentido, né? Ai, que legal, Regina, muito bom. Ó, já está fixado aí, quem quiser já ir lá no site do Construindo um Lugar Seguro, lugarseguro.org, vão lá, tem material, tem informação para grupos, para professores, para instituições, e várias coisas, além desse material lúdico aí, que pode ser adquirido até mesmo pelo pai, pela mãe, né? Isso, porque às vezes, assim, a gente vai conversar com a criança, às vezes ela não fala, né? E no jogo, de forma espontânea, né? Sim. Vai conversando, né? Vai soltando algumas questões, e além de que é uma forma de fortalecer o vínculo, né? Você tá junto, né? Então, tem aí nosso site, a gente dá capacitações, palestras também, para saber como usar, observar os sinais de alerta também, né? A gente tem outros projetos também com relação à violência doméstica, temos outro projeto também com relação ao trabalho infantil, mas esse Olha só que legal. Essa prevenção às drogas, suicídio, a gente, por que os dois temas junto, né? A gente trabalha sempre a causa, o porquê, e é sempre a mesma causa, né? Que nós já comentamos aqui. Então, a gente quer quebrar esse ciclo da violência, né? Então, trabalhar, fortalecer, orientar os pais, os professores, muito nesse sentido, né? Legal. Deixa eu ver aqui no chat que aumentou os comentários, vou ver se há alguma pergunta aqui para nós. Se quiserem mandar perguntas. Mas a gente está caminhando. Vou ver um comentário aqui de uma colega. Estamos na era da geração alfa, nascidos depois de 2010, altamente tecnológicos, nativos digitais, né? São chamados, e as perspectivas são alto índice de depressão e ansiedade para essa geração. Nesse sentido, a sua opinião, Regina, assim, né? Nessa geração que nós estamos, bem tecnológica, né? O que você pensa assim, sobre algum equilíbrio, né? De repente. Eu acredito assim, tudo bem, vamos respeitar, eles gostam, mas vamos pegar também um momento com eles de ar puro, correr, isso faz tudo bem para a criança, né? Para ela sair das quatro paredes, ela precisa oxigenar o cérebro, se movimentar, né? Senão vai atrofiar, né? E tudo isso também pode levar a essas ideias suicidas, né? Então, a gente respeita que gosta, gosta, mas também vamos movimentar, porque faz parte da infância, o brincar, o
ir fora, né, oxigenar e socializar com outros, conversar olho no olho, né? Lógico que agora na pandemia não dá, mas assim, o que der é importante, né? Porque tem esses jogos, né? Que nem eu falei da boneca lá, da Momo, né? Ela aparece nos desenhos. Meu sobrinho de 5 anos tem medo dela, porque de repente ela aparece, né? Então é importante você conversar assim abertamente, indiferente da idade, né? Sim. Que tem as coisas boas na tecnologia, mas tem que ter atenção. Os pais têm que estar atentos ao que o filho está fazendo, né? Isso já é um outro tema, né? Mas tem que olhar. É essa questão mesmo de ter esse equilíbrio, né? Porque o desenvolvimento motor, ele tem, né, é o físico, então tem que desenvolver também. Tudo uma criança é um ser integral, como todas as pessoas, né? Então, pensar nesse equilíbrio também, até porque tem crianças aí que realmente são vocacionadas para a área tecnológica, então não dá para agora, nossa, vou demonizar a tecnologia, de jeito nenhum, Não né? podemos, Todas as coisas, elas podem ser muito bem, se for muito boas para a humanidade, se forem bem utilizadas, né? Então, isso tudo com é legal equilíbrio, né? pensar. Moderação. Moderação, exatamente. E aí, Regina, eu queria trazer aqui, então, que deixar você para dar, se você tem mais alguma coisa para acrescentar, quer deixar as considerações finais, pode ficar à vontade, tá bom? Então, eu acredito assim, como nós, como adultos, temos a responsabilidade, né, de cuidar, como você falou, o Estatuto da Criança fala que é o dever da família, da sociedade, do Estado, de zelar, né, de cuidar dessas crianças. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Até a palavra de Deus também fala, né, como é importante, né? O reino de Deus pertence às crianças. Né? Então a gente tem que proteger elas porque elas têm um espaço especial, né? Então até tem um versículo da Bíblia que fala em Lucas 17:12 que é algo assim bem sério, né? Que fala lá: seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que induzir um desses pequeninos a pecar, né? Então, a justiça de Deus vai em cima, né? Então, vamos cuidar dessas crianças, né? E é importante a criança sempre saber as dificuldades vêm, os problemas vêm, né? A gente pode comparar ela que nem um barquinho, tem uma canoa aqui de índio, né? A canoa é que nem a gente, o ser humano, a criança, né? Ela vai oscilando de acordo com as ondas do rio, do mar, né? Então, tem momentos de calmaria, tem outros de agitado, né? Mas o importante é ela prosseguir, né? Ela tem a sua meta para onde ir e crescer, né? Então, que muitas vezes ela não tem domínio do meio do ambiente onde ela está, mas ela ficar firme para o barquinho não afundar, né? Ela ficar firme mesmo, firme e forte, em todos o tempo de temporal, ou na tempos de dificuldades e prosseguir, né? Ficar firme e achar sempre alguém de confiança. Então, cabe a nós olharmos e a criança também, né? De a gente ser ajuda para ela. Tá joia? Quero agradecer. Qualquer coisa a gente tem nosso contato, né? Ou entra no nosso site www.lugarseguro.org, a gente está disponível aí para ajudar onde for necessário, né? Sim. E nós agradecemos também bastante, Regina, porque, de fato, talvez tenham falado, né, nas redes sociais a respeito do Setembro Amarelo para a infância, mas eu não tinha ouvido falar. E aí foi muito importante a gente trazer isso para conhecimento de todos, né? E a gente também, como educadores, de forma geral, a gente pensa muito no lado preventivo, isso é importante. E aí, o que eu quero deixar também para as pessoas que nos acompanham, não sei se está dando para vocês lerem aqui a plaquinha de hoje, é esperança. Tá. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente está sendo comemorado o Ano Novo Judaico, né? E Ano Novo a gente fala de esperança, né? Então, eu quero deixar essa palavra, assim, de esperança, né? De que existe essas coisas ruins, né? Ai, que bom, André, que você estava aqui, que gostou, a Eliette, todos que estavam aí.
Então, assim, a gente está falando sobre um tema um pouco, bem tenso, né, bem complicado, mas a gente está falando porque a gente tem esperança, esperança de que todos podem contribuir, todos podem evitar isso, todos podem intervir, né, e que a gente tem esperança de que assim nós nos educando, né, com esse objetivo de proteger a infância, de proteger uma geração, nós temos esperança de que, quem sabe, essas estatísticas diminuam, esse é o nosso desejo, né? Diminuam, acabem, né? Nós precisamos, né? Tem países aí que estão fazendo campanha não, mas está beneficiando pessoas que querem ir para lá para terem filhos, para que as coisas, o desenvolvimento da cidade continue, e a gente precisa dessa geração, mas a gente precisa dessa geração forte, saudável, bem, né, para o nosso futuro e para já. Então, vamos pensar que fique essa palavra para nós, esperança, tá bom? E eu agradeço a todos, Regina, nós vamos continuar, tá? Tá Eu esqueço. joia. Mas Tá a bom. todos que estão aí, muito obrigado mesmo por terem vindo. Vai ficar também gravado, depois se quiserem compartilhar com seus contatos, é muito importante, gente, todo mundo saber do que a gente falou. Tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Um beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau.